Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sejam muito bem-vindos, meu irmão e minha irmã, a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, nós iremos estudar o capítulo 2 da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, onde que neste capítulo aqui, meus irmãos, Paulo, ele lembra como pregou o Evangelho entre eles com pureza de coração, amor e coragem, e também como ele cuidou da comunidade como um verdadeiro pai espiritual. Amém? Mas antes de a gente darmos início ao nosso estudo de hoje, como eu sempre peço em cada vídeo, peço carecidamente a cada um de vocês, meus irmãos, que se inscrevam no canal, ativem o sininho e também deixem o seu like, porque fazendo isso, cada vez mais vocês ajudam este canal aqui a crescer e ajuda também ao YouTube a recomendar cada vez mais este canal aqui para mais e mais pessoas, e que mais pessoas virão por meio deste canal aqui conhecer a palavra de Deus. Amém? Por isso que já deixou o seu like, já ativou o sininho para não perder os próximos vídeos, já se inscreveu no canal. Ótimo! Vamos agora darmos início ao nosso estudo de hoje. E vamos ver nestes primeiros versículos do 1 até o 6 sobre a pregação do Evangelho com coragem e pureza de Paulo. Vamos ver nestes primeiros versículos do 1 até o versículo 6. Vamos ver aí. Vocês sabem muito bem, irmãos, que a nossa visita não ficou sem proveito. Sabem também como fomos maltratados e insultados na cidade de Filipos, antes de chegarmos aí, em Tessalônica. Fomos muito combatidos, mas o nosso Deus nos deu coragem para anunciar a vocês a boa notícia que vem dele. Aquilo que anunciamos a vocês não se baseia em erros ou em má intenção. E também não tentamos enganar ninguém. Pelo contrário, sempre falamos como Deus quer que falemos, porque Ele nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar o Evangelho. Não queremos agradar as pessoas, mas a Deus, que põe à prova as nossas intenções. Pois vocês sabem muito bem que não usamos palavras bonitas para enganar vocês, nem procuramos tapear vocês para conseguir dinheiro. Deus é testemunha disso. Nunca procuramos elogios de ninguém, nem de vocês, nem de outros. Meus irmãos, nestes primeiros versículos aqui, Paulo, ele lembra que mesmo enfrentando perseguições, Paulo pregou o Evangelho com sinceridade, sem manipular ou procurar reconhecimento humano. E a sua motivação era apenas agradar ao nosso Deus Todo-Poderoso. A motivação de Paulo era essa: apenas agradar a Deus, somente. Por isso que nestes primeiros versículos aqui, aprendemos, meus irmãos, que o verdadeiro serviço a Deus exige coragem, exige sinceridade e também integridade. Por isso que o verdadeiro serviço a Deus exige cada uma dessas coisas: coragem, sinceridade e integridade. E para nossa realidade, aprendemos que ao compartilhar a nossa fé, façamos isso com honestidade e também com o coração puro, sem buscar a aprovação dos outros. Por isso que quando a gente compartilhar a nossa fé que nós temos em nosso Senhor Jesus Cristo, compartilhamos isso, fazemos isso com honestidade e com o coração puro diante de Deus, sem buscar a aprovação das pessoas, elogios das pessoas, não, mas sim apenas agradar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém?
É isso o que estes primeiros versículos está nos ensinando. E agora, nestes próximos versículos do 7 até o versículo 12, vamos ver aqui um amor paternal na comunidade. Dos versículos do 7 até o versículo 12. Vamos ver aí. No entanto, tínhamos o direito de exigir de vocês alguma coisa, por sermos apóstolos de Cristo. Mas, quando estivemos com vocês, nós fomos como crianças, fomos como uma mãe ao cuidar dos seus filhos. Nós os amávamos tanto que gostaríamos de ter dado a vocês não somente a boa notícia que vem de Deus, mas até mesmo a nossa própria vida. Como nós os amávamos. Irmãos, vocês com certeza lembram de como trabalhamos e lutamos para ganhar o nosso sustento. Trabalhávamos de dia e de noite, a fim de não sermos uma carga para vocês, enquanto anunciávamos a vocês a boa notícia que vem de Deus. Vocês são nossas testemunhas e Deus também de que o nosso comportamento entre vocês que creram foi limpo, correto e sem nenhuma falha. Vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os seus filhos. Nós os animamos e aconselhamos para que vocês vivessem de uma maneira que agrade a Deus, que os chama para terem parte no seu reino e também na sua glória. No seu reino e na sua glória. Meus irmãos, nestes versículos aqui, do 7 ao 12, Paulo e os seus colaboradores, eles cuidavam da comunidade com dedicação, com ternura, mostrando que o serviço cristão é baseado no amor. O serviço cristão é baseado no amor. Exemplo do cuidado paternal e também maternal, ou seja, do pai ou da mãe. Amém? E nestes versículos aprendemos que o ministério cristão, ele deve ser cheio de amor, ser cheio de cuidado com as pessoas e também de paciência, meus irmãos. O ministério cristão tem que ser assim. Tem que ser cheio do amor de Deus. Tem que ser cheio do cuidado com as pessoas e sempre sendo pacientes. Sendo pacientes. Muitas pessoas podem falar: Tom, é difícil ser paciente com as pessoas. Nós, se formos agir por nós mesmos, meus irmãos, sem o Espírito Santo, não conseguiremos. Mas isso só vamos conseguir com o Espírito Santo. Amém? Por isso que o ministério cristão, ele deve ser cheio de amor, cheio de cuidado e também de paciência. Por isso que nestes versículos, para a nossa realidade, aprendemos que nós temos que tratar os nossos irmãos na fé com carinho, paciência. Carinho e paciência, ajudando-os a crescer espiritualmente. Nós temos que ser pacientes com os irmãos, meus irmãos. Temos que ser pacientes uns com os outros, cuidando uns dos outros. E não a gente perdendo o controle, irando contra o irmão, não. Mas sim agindo com amor e também com carinho aos nossos irmãos. Amém? E agora, nestes próximos versículos, nos últimos versículos, que é do versículo do 13 até o versículo 20, nós vamos ver aqui a pureza e a integridade do Evangelho e vamos ver também a saudade e o cuidado paterno de Paulo, nestes últimos versículos do 13 até o versículo 20. Vamos ver aí. E existe outra razão pela qual sempre damos graças a Deus. Quando levamos a vocês a mensagem de Deus, vocês a ouviram e a aceitaram. Não a aceitaram como uma mensagem que vem de pessoas, mas como uma mensagem que vem de Deus, o que de fato ela é. Pois Deus está agindo em vocês, os que creem. Meus irmãos, o que aconteceu com vocês já havia acontecido também com as igrejas de Deus na Judéia.
com o povo dali que pertence a Cristo Jesus. Vocês foram perseguidos pelos seus próprios patrícios, do mesmo modo que os cristãos da Judéia foram perseguidos pelos judeus. Foram os judeus que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são inimigos de todos. Tentam até nos impedir de anunciarmos a mensagem de salvação aos não-judeus. Com isso, eles completam o total dos pecados que eles têm cometido. Mas agora, o castigo de Deus caiu finalmente sobre eles. Irmãos, nós tivemos de nos separar de vocês por algum tempo. Estamos longe dos olhos, mas perto do coração. Sentimos muitas saudades de vocês e gostaríamos de vê-los outra vez. Por isso, quisemos ir até aí e fazer uma visita a vocês. Pelo menos eu, Paulo, quis fazer isso, mas de uma vez, mas Satanás não nos deixou. Afinal, quando nosso Senhor Jesus vier, vocês e ninguém mais são de modo todo especial a nossa esperança, a nossa alegria e o nosso motivo de satisfação diante dele pela nossa vitória. Sim, vocês são o nosso orgulho e a nossa alegria. Meus irmãos, nestes últimos versículos aqui, primeiro do 13 até o 16, Paulo ele ressalta que a palavra de Deus tem poder real e transforma vidas. Apesar das perseguições, a fé dos tessalonicenses permaneceu firme, mostrando que a fé verdadeira se apoia na ação de Deus e não nas circunstâncias. Por isso que nestes versículos do 13 até o 16, aprendemos que a fé resistente e fiel a Deus vem do entendimento de que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Por isso que para nossa realidade aprendemos, meus irmãos, que nós temos que se manter firmes na fé, mesmo diante de críticas ou dificuldades. Temos que se manter firmes na fé em Cristo Jesus. E a palavra de Deus, ela produz transformação real em todo aquele que crê na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela produz transformação, mas só vai produzir transformação realmente naquele que crê na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E no último versículo, do 17 ao 20, Paulo ele expressa a sua saudade da comunidade e também ele mostra que o seu maior prazer é ver os irmãos firmes na fé. E eles são a sua recompensa espiritual, a sua coroa no Senhor. Por isto que nestes últimos versículos aprendemos que o amor cristão verdadeiro, meus irmãos, se manifesta em cuidado genuíno e alegria pelo crescimento de cada um dos irmãos. É aí que o amor cristão verdadeiro se manifesta. É no cuidado genuíno e na alegria pelo crescimento dos irmãos na fé. Amém? Por isso que para nossa realidade nós temos que valorizar os irmãos que estão na fé e alegrarmos com cada conquista espiritual deles, sendo exemplo de dedicação e amor. Por isso, valorizemos, meus irmãos, esses irmãos que estão na fé, valorizemos eles e alegremos-nos com cada conquista espiritual de cada um deles. Alegremos-nos. Amém? Foram esses os últimos versículos que aprendemos neste capítulo 2. E neste capítulo 2 da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, aprendemos aqui 4 lições. 4 lições. Primeira lição, que o Evangelho ele deve ser pregado
com coragem, com sinceridade e também com pureza de coração. Segunda lição, aprendemos que o amor e o cuidado na comunidade são essenciais, como de pais e mães espirituais. Terceira lição, que a palavra de Deus ela é eficaz e ela transforma vidas, fortalecendo a fé mesmo em meio às perseguições. E quarta e última lição, aprendemos que o cuidado e a alegria pelos irmãos são sinais de verdadeira liderança espiritual. O cuidado e a alegria com cada um dos irmãos. Amém? Foram essas as 4 lições que aprendemos neste capítulo 2 da carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Amém? E meus irmãos, antes de a gente encerrar nosso estudo de hoje, nosso capítulo, eu peço carecidamente a cada um de vocês, quem está acostumado, que sempre antes de acabar o vídeo, eu peço carecidamente a cada um de vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho e também deixem o seu like, porque fazendo isso, cada vez mais esse canal aqui vai crescer. E também ajuda ao YouTube, cada vez que você faz isso, de se inscrever, de ativar o sininho e também deixar o seu like, ajuda o YouTube a recomendar cada vez mais esse canal aqui para mais e mais pessoas, e que mais pessoas virão, através deste canal aqui, conhecer a palavra de Deus. Amém? E compartilhe este vídeo com algum familiar ou algum amigo que precisa ouvir hoje essa mensagem de Deus. Amém? Fiquem com Deus, meus irmãos, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá, meus irmãos.